Muito bem, e por falar em debate, 7 candidatos participaram de um debate promovido pela CNBB ontem, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Ciro Gomes, Marina Silva, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, Guilherme Boulos e Fernando Haddad. O anúncio de Paulo Guedes da possível recriação de um imposto nos moldes da antiga CPMF, foi alvo de críticas. Sem participar por motivos médicos, estávamos falando sobre isso, agora há pouco Bolsonaro e sua campanha foram citados em ataques dos adversários. Esse também foi o primeiro debate com Fernando Haddad como candidato à presidência pelo PT. E o ex-prefeito de São Paulo parecia até à vontade e atacou o Geraldo Alckmin. Haddad aproveitou o espaço também para desvincular a imagem do partido da de Michel Temer. Num enfrentamento direto, o petista e o tucano trocaram acusações sobre alianças com o MDB de Michel Temer, que foi vice de Dilma e teve o apoio do PSDB no impeachment da então presidente. Andreasa, você acompanhou o debate? Acompanhei o debate, talvez um tom ou dois acima daquilo que nós imaginávamos que teria, considerando a natureza do ambiente, né? Um debate organizado por instituições católicas, sobretudo no começo, sobretudo a primeira hora do debate foi mais inflamada, inclusive quando foi possível verificar essa rara polarização, considerando o ambiente atual, entre PT e PSDB. A entrada de um candidato petista quase que recolocou o PSDB na roda. Achei engraçado isso, né? Era como se antes o tucano, no caso Geraldo Alckmin, não soubesse como proceder no debate público sem a presença do representante lulopetista, né? Outrora Dilma, antes ainda Lula, dessa vez, finalmente, Fernando Haddad. Era óbvio que o Fernando Haddad seria colocado no centro da roda, porque estreava, porque precisava ser testado e porque, finalmente, começam os adversários a lembrar que ele é Lula, mas também é Dilma, e paga-se um preço por isso. Joel, sigo com você. Bom, o Haddad foi a primeira participação dele como candidato e também no momento em que ele subiu nas pesquisas e parece estar perseguindo o Bolsonaro, mas está mais próximo nesse momento. Está se colocando num sólido segundo lugar ali. E nesse debate teve a troca mais quente com o Alckmin, mas também achei que ele ficou a desejar, talvez fosse previsível, né? Mas ficou a desejar enquanto candidatura própria. A todo momento o discurso do Haddad apenas fazia referência ao legado do Lula. A única coisa positiva que ele tem para falar é o passado antigo já de boas memórias que parte da população aí tem com o governo Lula. Então realmente não vi ele muito à vontade. Ele estava à vontade, mas não conseguiu criar um valor próprio, uma candidatura própria. Talvez nem seja o objetivo, né? Talvez o objetivo seja simplesmente tentar mais uma vez emplacar o chamado poste do Lula ali, sem nada que ele possa trazer e propor para a população. De maneira geral, achei que outros candidatos que se sobressaíam mais antes agora ficaram mais apagados também. O Ciro Gomes, por exemplo, não conseguiu, para um momento ali numa troca, mas não conseguiu ser um dos destaques ali da noite. E nota para a Marina, eu achei que a Marina, desde que começou a cair nas pesquisas, está mudando um pouco o tom. Está adotando esse tom com um pouco mais de força, talvez um pouco mais de agressividade, para ir um pouco mais para cima deles ali e tentar marcar a sua posição como alguém fora dessa polarização e fora da sujeira da velha política. Não sei se vai conseguir, ficou com um discurso mais negativo também até do que positivo, mas tá tentando, tá se reorganizando, tá mudando um pouco a sua forma de se apresentar para ver se consegue marcar a posição e não repetir o fiasco que foi 2014. Madu, sigo com você. O que você achou aí da postura dos candidatos? Eu achei que o Joel Pinheiro da Fonseca observou muito bem que a conduta do Fernando Haddad, e eu explico, Joel, porque ele não fala de proposta porque ele não tem proposta nenhuma. A volta, o slogan petista da volta para um passado, digamos assim, edênico, né? Um passado de sonhos e conquistas, que a história, né, os fatos mostraram quão falso, né, como os fundamentos desse súbito, digamos assim, enriquecimento da sociedade, esses planos sociais, no fundo, redundaram, na verdade, foi em corrupção, redundaram em má gestão, né, redundaram na quebra, né, da economia brasileira.
Esse foi o preço, né, dos anos dourados do Lula. Ele não tem, portanto, né, ele está praticando ao mesmo tempo o auto-engano e uma espécie de estelionato eleitoral, né, ao dizer, né, ele não tem peixe para vender na sacola, né? Achei a conduta do Geraldo Alckmin melhor, mas é tardia como o manifesto que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou ontem aos eleitores, muito bem escrito, muito consistente, com conteúdo ótimo, mas ele poderia ter feito isso há muito tempo atrás, né? Tudo que o PSDB, ele parece o partido do Rubinho Barrichello, entendeu? Ele está sempre atrasado. É uma falta de timing inacreditável. Eu só posso atribuir, né, eu não sei, eu até agora não me conformo, por exemplo, um partido que se pretende ser competitivo, ser tolerante com o Aécio Neves depois do que ele fez, ser tolerante, né, com o Eduardo Azeredo, enfim, tinha que ter adotado posturas mais firmes e tal. E quando resolve partir para o combate, aí a coisa já está muito mais difícil. Realmente hoje, aí pegando para concluir os outros contendores, digamos assim, os outros participantes do debate, você vê da dificuldade que seria realmente para você ter uma espécie de tertius, né, na competição eleitoral, ou seja, uma terceira possibilidade, se você realmente unificasse os candidatos de centro. Só que os candidatos de centro, cada um acha que ele é que deveria ser o escolhido para representar o centro. E aí você inviabiliza a história toda e fica a polarização do eleitorado. Eu só não sei, eu quero ver muito o resultado, a pesquisa que seja influenciada por esse debate, que eu gostei muito do jeito do debate, né, das limitações que foram impostas aos candidatos, de fazer perguntas e tal, escolher. Eu quero ver o impacto que isso pode ter nas pesquisas. Vamos ver, porque eu ainda acho que o Haddad vai encontrar um teto dessa correia de transmissão aí de votos que o Lula inventou para ele. A gente vai falar bastante sobre a carta do Fernando Henrique, um pouco sobre o PSDB, já, mas antes o Joel, você quer fazer um complemento, é isso? É um complemento sobre o próprio formato do debate. É legal essa coisa do candidato sortear, né, quem que ele vai perguntar, eles têm que estar preparados aí para diversas perguntas. A inserção dos bispos é interessante, embora pudesse ter sido talvez melhor bem aproveitada, com perguntas um pouco mais incisivas, mas a gente conhece o alto clero católico aqui desse país, é esse estilo mesmo. Só que uma coisa eu acho que os debates brasileiros estão pecando. Acaba o tempo do candidato, imediatamente corta-se o microfone e muda o foco e tira-se a câmera dele. Ele não tem nem tempo de finalizar uma frase. E outra, às vezes pequenas interjeições, pequenas interrupções de um na fala do outro poderiam ser interessantes, poderiam promover uma interação maior entre os candidatos para impedir que a gente fique nesse modelo muito travado de que cada 30 segundos é um pequeno discurso de um candidato e muitas vezes não se estabelece um diálogo. Diga lá, Andreasa. Joel, é sensacional isso que você falou, porque é a exposição da miséria intelectual brasileira. Isso não serve exclusivamente para os candidatos. Serve para o debate público no Brasil de modo geral, inclusive na imprensa. Aquilo que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros lugares, de os candidatos circularem e poderem debater de fato com menos intervenção, com menos participação de mediador, com menos mediação, trocando ideias, dialogando, conversando, discordando, às vezes inclusive subindo o tom entre si, algum grau de liberdade no debate público é sinal de saúde do nosso sistema democrático. E no Brasil, o nível de amarra, o nível de
mediação de toda sorte apresentado para que as pessoas não tenham liberdade, condições plenas de apresentar, de concluir seus raciocínios, é algo absolutamente fora do normal. Foi bom você falar sobre isso, porque os debates no Brasil são chatos, aborrecidos, não têm audiência, de modo geral, por dois motivos. Primeiro, pela pouca qualidade individual e intelectual dos candidatos. Eles são, de modo geral, muito ruins. Nós não os contrataríamos para trabalhar em nossas empresas. E, em segundo lugar, essa indigência intelectual não é plenamente explorada, porque os candidatos não são autorizados a mostrar plenamente as suas qualidades e, muito maiores, os seus defeitos, as suas estupidezes. Isso porque são travados permanentemente. Deixem esses candidatos falar. Andreasa, Oi, Madureira. você tem razão. Fala, É o seguinte, você tem que conversar isso com os candidatos e os organizadores de campanha, os marqueteiros, que impõem e combinam entre si, entre todas as candidaturas, justamente para nivelar por baixo, né? E nivelando por baixo fica quase que subterrâneo o nível da discussão, porque esses debates, eles são feitos não para esclarecer o eleitorado. Eles não são feitos para melhorar a qualidade do voto. Não, eles são feitos para proteger os candidatos da sociedade. Né? E em vez deles serem submetidos ao escrutínio da sociedade, né, vira essa coisa, coisa sem graça, né, essa sensaborria, esses debates pasteurizados. O Joel lembrou muito bem, o cara não pode, você não pode completar o raciocínio que já corta, vai por outro assunto, mas isso é combinado. É combinado antes pelas campanhas, esse comportamento maluco, justamente para proteger, né, os candidatos do eleitor, né? É uma inversão de valores.